Glória a Deus, aleluia. Você está sentindo a presença de Deus aí mesmo? Que coisa linda, que coisa boa, que tarde maravilhosa. Você está no lugar certo, na hora certa, na casa certa. Providência de Deus ter você aqui essa tarde. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento. Quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor por estar aqui essa tarde, por estar participando desse maravilhoso evento, esse congresso Abala Pernambuco, que de fato vai abalar. Vai abalar. Eu quero aqui saudar o pastor Luiz Tavares, sua família, extensiva a todos os obreiros desta casa, que sempre tem nos recebido aqui com bastante carinho, aos companheiros pregadores, que já passaram aqui pelo microfone, e também os que ainda irão pregar. Deus abençoe a todos, é um prazer conhecer. E eu poderia ficar só ouvindo, irmãos, o tanto que eu já fui abençoado aqui e edificado aqui, que eu poderia ficar quietinho, só ouvindo, eu estava satisfeito demais. Viu, pastor Luiz? O senhor escolheu a dedo, né? Só homem cheio de Deus aí, para a gente ouvir e se alimentar. Mas quantos ainda querem ouvir a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Trago o abraço da minha igreja, a igreja onde eu estou pastoreando, em Brasília, no Distrito Federal. Quem sabe alguns dos irmãos ainda poderão estar ali. O pastor Luiz já esteve ali conosco uma vez, e esse ano ele vai a segunda vez. Não vai, pastor? Ele vai a segunda vez esse ano. Eu tenho certeza que de repente alguns dos irmãos poderão estar lá com ele também. Alguns aqui já puderam ir, quem sabe outros estarão com ele lá também. Nossa igreja estava em festividade também por esses dias, terminou lá na segunda-feira, o Congresso da Juventude. Foi de sexta, sábado, domingo e segunda. Trabalho também muito abençoado, trabalho muito lindo. E de lá nós já emendamos aqui em Pernambuco e vamos ficar aqui com os irmãos todos esses dias adorando a Deus de tarde e de noite, para a glória do nome do Senhor. Diga para o seu irmão, ainda tem muita coisa por vir aí. E você não perca nada. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Capítulo de número 6. Queridos, o ano passado eu pude estar aqui com os irmãos em duas oportunidades. Na primeira foi na Escola Bíblica de Obreiros da Convenção. Na segunda delas foi no trabalho das videiras. Congresso de Mulheres, melhor dizendo. E uma das mensagens do Congresso das Mulheres, eu fiz referência a esse texto. Eu fiz referência a esse mesmo texto. Eu quero hoje ler o texto porque eu tenho uma palavra no meu coração para falar aos irmãos. Todos encontraram? Juízes, capítulo de número 6, vamos ler a partir do verso de número 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíram a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entraram na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
Só até aqui. Amados irmãos, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido e explorado no nosso meio. É um texto que todos nós conhecemos sobre o chamado de Gideão, como Deus chamou a Gideão. Mas vale a pena aqui discorrer um pouco desse contexto que as Escrituras aqui nos apresentam. O texto bíblico diz, nos capítulos anteriores, que o povo de Israel se distanciara do Senhor. E deram as costas ao Senhor e foram buscar outros deuses e servir a outros deuses. De maneira essa que o Senhor achou uma forma de corrigi-los e trazê-los de volta para si. Essa estratégia, Deus já tivera usando ela de outras maneiras, em outras situações. O texto bíblico diz que o Senhor, então, os entregou nas mãos dos midianitas e dos amalequitas, permitindo Deus que os inimigos de Israel os saqueassem, tirassem, roubassem tudo quanto eles produziam, o que a Bíblia chama de novidade da terra, tudo que eles plantavam, tudo que eles produziam, ano após ano, os seus inimigos vinham e os roubavam. Ontem, nós pudemos ouvir aqui o pastor Baroni, se não me engano, Baroni, né, o nome dele? Boroni, perdão, Baroni é o cantor, né? Pastor Boroni falando um pouco sobre Jeremias e como também Deus permite que Nabucodonosor venha sitiar Judá e levar cativos. E Deus chama de Nabucodonosor em determinada parte do texto de meu servo, porque ele estava, na verdade, a serviço de Deus, cumprindo aquilo que era propósito de Deus em seu coração, para fazer com que o povo se lembrasse dele e voltasse para ele novamente. Aqui nesse texto, nós temos um paralelo muito semelhante. A Bíblia diz que o Senhor entregou o seu povo nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos, os midianitas desciam e roubavam e saqueavam. Então agora imagine você arar a terra, preparar a terra, lançar a semente, esperar a chuva, carpir, cultivar, colher, e na hora de desfrutar do seu trabalho, o seu inimigo vem e rouba tudo que você tem. É uma escravidão, é uma servidão que parecia não ter fim, e a Bíblia diz que Israel, durante esses 7 anos, empobreceu. Israel empobreceu. Agora pense você, um povo que tem o dom de prosperar são os israelitas, o povo de Deus. E tudo que eles fazem, põe a mão, Deus abençoa. Tendo em vista você que de 1948 até 2025, 70 e poucos anos, Israel torna-se do pó um país de primeiro mundo. Sai do nada para tornar-se uma das maiores potências mundiais, num território basicamente do tamanho do estado do Sergipe. Parece que é inexplicável uma coisa dessa, mas é a bênção de Deus sobre a vida daquele povo. E aqui, distante de Deus, afastados do Senhor, fazendo coisas que não agradavam a Deus e servindo após outros deuses, o Senhor resolveu então entregá-los nas mãos dos midianitas, como quem os queria despertar. E os midianitas vinham, a Bíblia diz que eles vinham com o tamanho número do seu gado, dos seus camelos, para transportar o que eles conseguiam roubar, que o número deles não se podia contar. O texto bíblico diz que eles e os seus acampamentos enchia todo o vale e não se podia contar o número deles. A Bíblia diz então que eles começaram a clamar ao Senhor. Passado esses 7 anos, eles buscaram a Deus, buscaram a presença de Deus, clamaram ao Senhor, porque viram que não havia outra forma de escapar da mão dos seus inimigos se não fosse pela intervenção divina, que não haveria outra forma de sair daquela situação se Deus não intervesse naquele negócio. E para Deus entrar na causa, para Deus intervir na causa, a primeira coisa é reconhecer que somos dependentes dele. Eu desafio esse a dizer que faz sozinho, que faz com as suas próprias forças, que anda com os seus próprios pés,
que faz e acontece pela força da sua própria palavra. A primeira coisa que precisamos entender, que para levar uma vida bem-sucedida aí diante de Deus, é preciso saber que somos dependentes dEle. O Salmo de número 5, verso 3, ou Salmo de número 3, verso 5, se me falha a memória, diz: eu deito, eu durmo, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Diga para o seu irmão: quem te mantém de pé é Deus. Quem te mantém de pé é Deus. O texto bíblico diz então que eles buscaram ao Senhor e clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou-lhes um profeta. Mais um profeta sem nome, que a Bíblia não relata quem é. Mais um que Deus levantou e usou para falar. E eu gosto muito desse texto que oculta o nome do profeta, porque Deus usa pessoas que nós nem sempre esperamos, ou Deus usa formas que nós não imaginamos. Eu penso em Jeremias no poço. A Bíblia diz que o poço ficava no pátio da casa dos príncipes. No pátio das casas dos príncipes. Mas quem tirou ele de lá? O etíope. A Bíblia diz que havia na Síria um general. E quem foi que disse para ele que havia em Israel um profeta? Uma escrava, uma menina. Segundo Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que seus filhos se puseram a buscar o Senhor. Deus levantou um outro, anônimo, mas dessa vez a Bíblia chama pelo nome, mas era um que não estava inserido no contexto por nome de Jaziel. E eu quero dizer para você que não espere grandes coisas acontecerem pensando que de lá virá o teu socorro. O teu socorro bem sempre vem de coisas simples e às vezes até pequenas, mas para grandes livramentos, para grandes coisas, para grandes momentos, para grandes mudanças. O texto então diz que eles buscaram ao Senhor, e o Senhor então resolve mudar esta situação, e Deus então vai chamar a Gideão para fazer esta obra. Gideão, moço camponês, filho de um camponês, de uma família humilde. O texto bíblico diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Ano após ano sendo roubados, eles então criaram estratégias para que sobrasse alguma coisa, para que eles pudessem comer durante o resto do ano e não morrerem de fome. Então a Bíblia diz que eles saíram da cidade, iam para o lagar, e lá no lagar ele malhava o trigo que seu pai produzia, para o pôr a salvo dos midianitas, porque os midianitas não visitavam o lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uvas, lagar é lugar de pisar uvas, de fazer vinho. Lagar não é lugar de malhar trigo, mas os midianitas não vinham na época da uva, eles não vinham em busca da uva, eles não vinham em busca do suco da uva, eles não vinham em busca do mosto, eles não vinham em busca do vinho, eles vinham em busca do cereal, em busca do trigo, em busca do mantimento. Como os lagares ficavam fora da cidade, eles não se davam o luxo de ir fora da cidade procurar uvas em lagar. Não havia uvas no lagar, era período do grão, era período do cereal. Então os pais de Gideão diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o trigo e malhar lá no lagar, porque eles vêm direto no celeiro, eles vêm direto na cidade, eles fazem um arrastão e levam tudo que pode, e eles não visitam o lagar, porque não é período de uvas. Então ele vai para o lagar malhar trigo, ele vai para o lagar tentar salvar a plantação. Depois de terem plantado, depois de terem preparado terra, arado terra,
semeado, carpido, colhido, agora vai esconder o fruto da terra, porque senão o inimigo rouba. Mas Deus naquela tarde, naquele dia, resolveu virar a situação e vai visitar Gideão trabalhando no lagar. Deus às vezes nos dá estratégias estranhas. Eu me lembro que no período da pandemia, a igreja no Distrito Federal ficou fechada por meses. Não se podia reunir, não se podia congregar. Então a gente tinha que fazer só live, ficava na igreja, só o irmão que filmava e quem ia conduzir a mensagem, ou eu ou outro obreiro. E as pessoas tinham que ficar em casa. E aí um dia Deus falou comigo assim: as pessoas não podem vir à igreja, mas não está decretado que a igreja não possa ir ao povo. Porque havia um decreto do governador que a igreja não podia aglomerar pessoas. Então Deus pôs uma estratégia no meu coração. Eu peguei o som da igreja, os instrumentos da igreja, as cadeiras da igreja, e anunciava na rua: irmão, você mora nessa rua? Moro. Empresta a tua energia. Aí a gente colocava as cadeiras na porta da casa das pessoas, durante a rua, assim, no quarteirão todo, de um lado e do outro, e chamava as pessoas no microfone: senta na sua calçada, não precisa vir para cá, fica na sua porta, na sua segurança. E as pessoas abriam seus portões, chegava lá, tinha 2, 3 cadeiras em cada casa, em cada calçada. E as pessoas sentavam ali. E de repente alguém ia lá dentro, buscava outra cadeira dentro de casa, e a família toda estava na calçada. E nós então começamos a pregar o evangelho. E o pessoal tocava, os músicos tocavam, a banda tocava, as meninas cantavam, e as pessoas ouviam, e saía da rua, e saía das casas, e saía das janelas, e vinham para suas calçadas. E cada família ficava na sua calçada. E naquele período nós duplicamos o número de membros da igreja. Quando o decreto caiu por terra, que nós abrimos a porta da igreja, nós tivemos que comprar banco, nós tivemos que aumentar o número de assentos, porque Deus dobrou o número de crentes daquela igreja. E hoje nós estamos ali desfrutando de um grande avivamento de Deus. Enquanto muitas outras igrejas fecharam, perderam seus crentes, Deus nos deu a estratégia correta. Aqui está Gideão malhando trigo aonde não deveria, para tentar salvar dos seus inimigos. Eu quero dizer para você uma coisa, querido, nessa tarde: Deus está lhe dando estratégias para confundir o teu inimigo. Aleluia. Agora o texto bíblico diz que o anjo do Senhor assentou-se debaixo do cavalo que estava em Ofra e ficou dali observando Gideão trabalhar. Observando, sentou. Pastores, querido, quem para e senta para observar tem uma finalidade. A finalidade de Deus não era descansar. Ele não sentou para descansar. Ele não sentou para tomar um fôlego da viagem, debaixo de uma sombra, de uma árvore frondosa. Quem para observar, para tirar conclusões. Eu estou aqui pregando, você está me observando. Eu estou pregando, falando, e você me observando. Automaticamente você está tirando conclusões a meu respeito, a respeito da mensagem, ou tirando conclusões do que Deus está falando com a sua vida. Mas você está observando e pensando, você está também tirando conclusões. Só que o alvo aqui hoje não sou eu. Aleluia, aleluia, aleluia. O alvo aqui hoje é você. É você. Eu quero dizer que os olhos de Deus estão sobre a DGR e Deus está nos observando. Deus está nos observando. Deus está nos vendo. Deus está olhando a intenção do nosso coração. E eu fico pensando o que Deus pensava a respeito de Gideão, o que Deus estava observando em Gideão.
Gideão malhando trigo no lagar, valia-lhe 4 varas, cheias de outras varas menores como uma esteira, e ele batia o feixe de trigo em cima, calado talvez, sozinho talvez, e batia ali o feixe de trigo, e o anjo do Senhor de lá, observando ele trabalhar, e solta aquele fecho, e pega outro fecho, e continua batendo, e o sol nas suas costas, e o sol na sua muleira, e Deus observando o que passava no coração de Gideão. Talvez Gideão pensava: que vida é essa? Que situação é essa? Porque quando o Senhor fala com ele, dizendo para ele: Gideão, varão valoroso, vai e livre Israel das mãos dos midianitas, porque eu sou contigo. Então ele vai dizer assim: como? De que jeito? De que maneira? Como é que o Senhor é conosco? Se o Senhor é conosco, porque estamos passando por isso? Sabe o que foi que Deus observou e concluiu, vendo Gideão? É que tinha ali um revoltado com potencial. Pastor, o que o senhor está dizendo? Sim, queridos. Um revoltado com um potencial. Não, mas ele disse que ele não tinha como. Ele disse. Não foi Deus quem disse. Não, mas por que ele está revoltado? Pela resposta que ele dá. Pelas palavras que ele diz. Por que nos sobreveio tudo isso? Quem questiona não está satisfeito com a situação. Quem apresenta questionamentos é porque tem também suas conclusões sobre o que está se passando. Então ele pergunta e ele diz: se o Senhor é conosco, por que estamos assim? Eu tenho ouvido falar o que o Senhor fez quando os nossos pais saíram do deserto, mas agora estamos aqui nesta situação, entregues nas mãos dos midianitas. E ele diz uma coisa: e o Senhor se o Senhor é conosco, por que estamos assim? Mas escute, Deus, quando falou com Gideão, não verbalizou no plural. Se eu chegar aqui e disser: obreiros, o Senhor é convosco, estou dizendo no coletivo. Deus estava dizendo: vai nessa tua força, porque eu serei contigo. É com você. É com você. É com você. Você não entendeu? Eu vou repetir: é com você. É com você, jovem, é com você. Irmã, é com você. Varão, é com você. A coisa é contigo. A coisa não é com outro, é com você. Deus quer usar você. Deus quer levantar você. Deus quer enviar você. Mas você está disposto? Gideão, então, olhando para o Senhor, faz um questionamento. E eu fico pensando: se fosse eu, se fosse alguns dos pregadores que por aqui passaram, se fosse alguns dos irmãos que eu já vi aqui se alegrando na presença de Deus, quando se canta um louvor, quando se usa uma palavra impactante, quando se diz: você vai vencer, e você joga a mão para cima, aquela coisa. Agora Gideão está numa situação, desculpa a expressão, de desgraça, de pobreza, de miséria. Ele encontra o anjo do Senhor numa manifestação maravilhosa, dizendo para ele: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Livra Israel. Se fosse eu, botava a mão no lagar, pulava para o lado de fora e ia para a presença dele adorar, sapatear, falar língua estranha, fazer aviãozinho. Mas ele questionou. E ele vai dizer: eu? Sabe por que tem muito crente dizendo por aí que não pode, que não faz, que está fraco? É a síndrome da autocomiseração. Você não é um coitadinho. Nós vivemos 2 perigos, 2 extremos. Um é aqueles que dizem que você é um coitadinho e é isso, e você não é.
O outro é aquele que diz que você tem um ego tão grande que você é a cereja do bolo de Deus. Que Deus ama você e que se Ele te deu um sonho, é porque Ele vai realizar o sonho, porque Deus não te deixa ver aquilo que Ele não quer fazer e não vai fazer por você. Mentira! Moisés viu a terra e não entrou. Lá há 40 anos atrás ele recebeu uma promessa: tira meu povo daqui, leva eles e entra com eles na terra que eu prometi a dar aos nossos pais. Você não é coitadinho. Você foi escolhido por Deus. Foi pago um preço pela sua vida. Diga para o seu irmão: o investimento em você foi muito alto. O investimento em você foi muito alto. Você não é projeto para dar errado, mas você também tem que sair dessa condição e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O que tu tens para mim eu aceito. O que tu tens para mim eu recebo. O que tu queres comigo eu vou fazer, Senhor. Cadê você? Aonde você está? Em que lagar você está escondido? Mas nessa tarde Deus te achou no lagar. E Ele veio para te observar. E os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor se põem em você pela manhã. Os olhos do Senhor se põem em você pela tarde. Os olhos do Senhor se põem em você à noite. E quando você deita e dorme, Deus continua te vigiando. Ele não dorme. Agora, vai Gideão cumprir um propósito de Deus. Quando Deus o faz entender que era de fato com ele a obra, Deus então chega chamando ele pelo nome. Deus chega dizendo que ele era varonil e chama ele de varão valoroso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele precisa despertar em nós, às vezes, o que nós mesmos não conseguimos ver. Gideão diz: eu sou menor na minha casa é a menor da tribo de Manassés, e nós não temos muito valor, não. Minha família não tem expressão política, minha família não tem expressão econômica, eu sou o último que fala na minha casa, o primeiro que apanha. Mas Deus não se engana. Deus não se engana. E foi essa expressão que eu usei aqui a última vez que eu estive aqui. E eu vou repetir ela agora. Diga para o seu irmão: Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Mas Deus vai levantar ele. Deus vai levantar ele. Mas aquele lá, Deus vai levantar ele. Mas não tem problema, Deus chamou. Não, mas Deus chamou, fique tranquilo. Não, mas olha, mas foi Deus que chamou. Não, mas tem defeito, foi Deus que chamou. Não, mas não sabe nem ler, mas foi Deus que chamou. Não, mas não tem carro bom, mas foi Deus que chamou. Quem te chamou não errou na escolha. Quem te chamou não errou na escolha. Deus então chama Gideão de valoroso, varão valoroso. Agora, Gideão, andam dizendo por aí que Deus levanta e capacita. Deus capacita o chamado. Acredito que Deus capacita. Mas Gideão, teoricamente, olhando assim naturalmente, não estava muito capacitado. Mas Deus olha para Gideão e fala assim: vai nessa tua. Não foi na força que eu vou lhe dar? Não é vai nas estratégias que eu vou lhe mostrar? Não é vai nas armas que eu estou preparando para você? Que já tem aí? Não é levanta e vai que eu vou. Não, vai nessa tua. É com o que você tem.
Deus está trabalhando com o que você já tem. Está em você. Está em você. E sabe qual é? Qual é a potência? Qual é a bomba? Qual é o poder? O dínamos que há dentro de você? O Espírito Santo. Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa? O Espírito Santo ainda trabalha dentro de você? O Espírito Santo ainda fala com você? O Espírito Santo ainda te enche, ainda te convence? Aleluia. Então Deus diz para ele: vai nessa tua força, e não na força que eu vou lhe dar. E aí todos vocês conhecem a história. Gideão escolhe 32 mil homens e acaba apenas com 300 deles. Porque Deus queria trabalhar e deixar claro que a vitória vinha dele e não da força dos homens. Deus queria usar Gideão e trabalhar, dar as estratégias e orientar e dar a vitória, mas que ficasse claro que tudo isso vinha de Deus. Eu fico triste quando eu vejo pastores se orgulhando de coisas que Deus faz em suas igrejas. E outro dia, um líder chegou para mim e disse: pastor, estou preocupado com isso, que está acontecendo assim, está assim. Eu falei para ele: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem é o mais interessado em fazer a coisa dar certo? Não sou eu, não é você, é o dono da obra. Diga para o seu irmão: a casa tem dono. A casa tem dono. A igreja tem dono. A casa tem dono. A sua vida tem dono. O mais interessado em fazer dar certo é o dono. Não é o que trabalha para o dono, é o dono da obra. Então Deus passa a régua e faz uma seleção de apenas 300 homens. Mas Deus diz para Gideão assim: é preciso a gente começar a mudar algumas coisas no meio de vocês. Vamos começar limpando o lugar que todo mundo adora. Vá lá no poste ídolo que teu pai cuida. Corta ele. Corta o poste ídolo e vamos sacrificar. Só que aqui tem uma coisa que me chama muita atenção. Quando Deus manda Gideão cortar o poste que estava ali ao ídolo, a Baal e a deusa Aserá, e diz: pega aquela lenha, faz um altar, vai bem cedinho, quando o povo acordar de manhã, e antes de irem para o campo produzir, eles passarem ali para adorar, eles vão ver que o altar está derrubado. E Deus diz assim para Gideão: faz um altar, pega o boi de seu pai. Diga para o seu irmão: pega o boi. Lá em Minas Gerais, quando a gente faz um favor para alguém e alguém fica insatisfeito, a gente diz assim: você está pegando o boi. Já está bom demais, você está pegando o boi, já teve sorte. Nós usamos essa expressão. Deus chega para Gideão e fala assim: pega o boi. Gideão fala: o boi? Sim, o boi mais novo, a saber, o segundo boi de 7 anos. Espera aí, irmãos. Segura aí. Se a Bíblia diz, no início do capítulo 6, que os midianitas vinham e roubavam tudo, inclusive o texto diz a expressão: levavam todo o gado, deixavam eles pobres. Por que que o pai do Gideão tinha 2 bois? Porque se Deus mandou Gideão sacrificar o segundo boi, é porque tinha o primeiro. Se Deus disse para ele sacrificar o mais novo, que tinha 7 anos, não tinha um boi mais velho. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim: é porque Deus quer o melhor. Mas a questão aqui não é essa. Porque se sacrifica o boi mais velho, está sacrificando o que não vale nada, o que a carne já está dura. E Deus quer o melhor, que é o boi novo, que é aquele da carne macia, do cupim macio,
da picanha cremosa. E Deus gosta de coisa boa mesmo. Por isso que Deus não recebe adoração de qualquer jeito. Por isso que Deus não recebe louvor de qualquer jeito. Por isso que Deus não se manifesta de qualquer jeito. É porque Deus gosta de coisa boa. Mas não é o que se aplica nessa situação. Se a Bíblia diz que os midianitas vinham e roubavam todo o gado, e o pai de Gideão tinha 2 bois, um boi mais velho e um boi mais novo, Deus diz: sacrifica o boi mais novo. 7 anos de idade. Significa que quando os midianitas desceram pela primeira vez, aquele boi de 7 anos era apenas um bezerro. Um bezerro macho. Então os midianitas, olhando para o boi de trabalho e olhando para o bezerro, disse: leva tudo, deixa o boi para trabalhar mais 1 ano e deixa esse bezerro, porque esse boi já está velho. A intenção dos midianitas era escravizar sem tempo determinado. Eles pensaram lá na frente dizendo: esse boi já está velho, deixa esse bezerro, porque ele vai substituir esse boi. E sem boi não ara, sem boi não planta, sem boi não transporta. Eles precisam do boi para continuar plantando, arando. O boi é o sinônimo da força. O boi é a figura do trabalho. O boi é a figura da força. O boi velho já não tinha uma carreira muito longa. Então deixa o bezerro aqui, porque ele vai crescer junto com o boi velho. Ele vai aprender a trabalhar junto com o boi velho. E quando o boi velho não presta mais, esse bezerro continua. E a gente vem todo ano roubar o que ele produz. Você sabia que o seu inimigo trabalha com projetos de continuidade? Ele não vem te ofender hoje e vai embora amanhã. Se ele achar uma brecha, ele fica até que ele seja expulso e a brecha seja fechada. Se ele achar um espaço, ele entra e se aloja. É assim que o inimigo trabalha. Se ele passa ali e vê fácil e rouba, amanhã ele volta, achou fácil, ele rouba de novo. Aí Deus fala para Gideão: mata o boi. Aí Gideão diz: Senhor, esse boi é do papai. Esse boi é o boi do trabalho. Deus está dizendo: está com medo de passar fome? Mata o boi que eu garanto o sustento. Deus está dizendo: sacrifica o boi. Mas Senhor, o boi é que planta, o boi que ara, é o boi do carroção, é o boi lá que papai põe no carro. Sem o boi a gente não trabalha, sem o boi a gente não planta. Minha família é camponesa, a gente precisa do boi. Aí Deus diz: você precisa do boi, mas teu inimigo está te alimentando do que não é para se alimentar. Mata o boi e para de tratar do teu inimigo. Mata o boi. Confia! Confia! Esse final de semana, no Congresso dos Jovens lá na nossa igreja, eu vi alguém dizendo e ministrando sobre os jovens e dizendo: você tem coragem hoje de trancar a faculdade e dizer: pastor, me manda para o campo. Mas os pais ensinam os filhos assim: engorda seus boi primeiro, depois você vai. Forma primeiro, depois você vai. Casa primeiro, depois você vai. Deus tem uma chamada na vida do seu filho, da sua filha, e você está dizendo assim: espera, você está muito novo. Você não teve coragem de matar seu boi, está matando os bezerros dos seus filhos. Vou repetir: você não teve coragem de matar os seus bois e agora quer impedir o sacrifício dos bezerros dos seus filhos. Mas orando: meus filhos são teus, Senhor. Minha casa é tua, Senhor. Meu emprego é teu, Senhor. Meu carro é teu, Senhor.
Meu dinheiro é teu, Senhor. E quando Deus fala assim, então vem, me dê tudo que você tem, e eu vou te enviar. Senhor, depois que eu me estabelecer, depois que eu me estabilizar, depois que eu tiver uma aposentadoria, eu vou sair fazendo a obra. Sem saúde, velho, improdutivo. Pergunta o seu irmão, onde está teu boi? Aonde está teu boi? Aonde está teu boi? Aonde está teu boi? Aonde está teu boi? Pergunta aí, pergunta, irmão. Seu boi está no sono, você dorme demais. Seu boi está no conforto. Está no nome da tua família. Está no crédito bancário. Está no carro que você ainda não adquiriu. Está na casa que você comprou. Agora o pior não é estar ligado às coisas dessa vida. Sabe o que é pior ainda? É quando o boi, que nós não temos coragem de matar, para confiar em Deus, é pecado de estimação. Ai, Senhor, mas estou tão apegada a isso. Eu não vivo sem isso. Eu estou tão presa a isso. Senhor, só pode entrar na minha vida, mas isso aqui o Senhor não mexe, não. Isso aqui o Senhor deixa aqui mesmo. Deixa aqui. Põe debaixo aí, deixa aí. Mexe não. E aí? Vai se libertar hoje? Vai se libertar hoje? Ou teu inimigo vai continuar se beneficiando da tua fraqueza, da tua vida, da tua falta de posicionamento? Para nós concluirmos, Gideão mata o boi e Deus garante o sustento. Agora, Gideão arrumou um problema para ele e para a casa dele. Gideão tirou o bem mais precioso que o pai tinha, a ferramenta de trabalho mais importante para sustentar sua casa. Gideão matou. Como explicar isso para aqueles que estavam adorando outros deuses até instantes atrás? Tem muito crente que não está sendo usado e não está recebendo porque não se posiciona diante de Deus. Eu já vi isso. Inclusive no culto. Olha o que Deus me traz a memória. Inclusive no culto. Quando você está só, você se comporta de um jeito. Quando tem alguém que você trouxe, você se comporta de outro. Sabe como é? Aqui quando você vem adorar e está só no meio dos crentes, é glória, é aleluia, é língua estranha. Quando você traz um colega de trabalho para avisar, fala assim, ó, não liga não, o povo aqui é bem barulhento. Você já quer justificar. E aí você fica quietinho, que é para o seu amigo dizer, nossa, você também, né? É assim. Está com medo de quê? Está com medo de quê? E agora ele está preocupado. Mas o pai entendeu o que Deus estava fazendo. Então Gideão faz a seleção dos homens. Fica de pé. Gideão faz a seleção dos homens. Sobram-lhes 300. Deus fala para ele, pega os cântaros. Pega as tochas. Pega as espadas. Cerca o arraial dos inimigos pelas colinas, pelas montanhas. Porque os inimigos estavam no vale. Diga comigo, no vale. Então, para cercar, tinha que ser por cima. Como é que vai ser, Senhor? Espalhe os 300 ao redor do vale. A cada tantos metros ficava um homem. Aquele homem tinha nas suas mãos um cântaro.
e tinha nas suas mãos uma tocha. Escute o que eu quero lhe dizer. Varão, se tiver Coca-Cola. Não, pastor, segura o café aí. Ei, irmãos, enquanto o mundo está aí se esperneando por causa do preço do café, na DGR tem café. Tem café na DGR. Diga para o seu irmão, aqui tem café no Bully. E tem janta para todo mundo. Aqui tem café no Bully. Eu vou melhorar. Aqui tem azeite na botija. Cântaro na mão. Tocha na outra. A Bíblia diz que não se esconde a lamparina em cima do velador. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Toda luz é vista de longe. Eu vinha pelo caminho com o pastor Luiz dirigindo e de longe ele disse assim, a polícia está ali. Eu dei uma olhada assim, de trás das árvores, aquele giroflexinho estava lá ligado. E ele lá de longe viu, a polícia está ali. Tem uma emboscada ali para multar a gente. Não se esconde o que brilha. Se chega com a tocha na mão, você para lá, ei, você aí para lá, vai mais para frente você passa para o outro lado da montanha. De longe, os olheiros viriam, olha, o que é aquilo? O que é aquilo lá nos montes? Está vendo aquele clarão? Está vendo? É emboscada, chama o guarda, chama o comandante, dá o alerta, vamos atacar. Acabava os planos. Diga para o seu irmão, não dê alarme na hora errada, não. Fala para o teu irmão, guarda no teu coração até Deus mandar quebrar. Guarda. Não fica dando alarme, não. Teu inimigo vai te ver. Vai se levantar contra você. Vai se preparar contra a tua vida. Bom é quando pega ele de surpresa. Sabe como é que é isso, pastor? É quando você dorme chorando. Na prova, lamentando. Você foi deitar e seu filho foi para o carnaval. Você foi se deitar e teu marido não chegou do boteco. Você foi se deitar e a tua esposa está no hospital enferma. É quando você vê a prova e você pensa, e o diabo pensa assim, agora vai, agora eu acabei, agora murmura. E aí lá no meio da noite você tira a coberta, deita para o lado, bota um pezinho no chão gelado, bota a mãozinha no chão, bota o joelho no chão. Aí o diabo diz assim, por essa eu não esperava, por essa eu não esperava, por essa eu não esperava, por essa eu não esperava. Aconteceu com Jó. Jó! Olha que estado desgraçoso você está, meu amor. Você está podre. Você está morto. Você está morto. Jó, olha para ele. As unhas já caíram. O corpo todo adoentado. Os filhos sepultados. As terras da unha de cavar o chão ainda estavam em suas mãos. Jó levanta a cabeça, olha para a mulher dele e diz, falas como uma louca. O Senhor me deu. O Senhor me tomou. Nu eu nasci, nu eu voltarei. E bendito seja o nome do Senhor. Eles chegam, vamos orar. 45 minutos o pastor me deu. 45 minutos, bateu agora. Então vou orar para você. 1 minuto, pastor. De tolerância. As tochas dentro do cântaro para não serem mostradas. Mas a tocha dentro do cântaro faz o quê? Aquece o cântaro. O cântaro é feito de barro. Barro é provado no fogo. Somente aquilo suportava. Não podia chegar com a tocha. Não dava tempo de acender. Acender 300 tochas? Com quê? Com que acendia uma e passava para as outras.
eles espalhados, não dava para cada um acender a sua. Chegam com as tochas acesas, com elas dentro do cântaro. Se eu pego esse cântaro e bato ele no chão frio, ele produz um som estridente, frio. Mas com o fogo dentro, alimentado pela tocha, que tinha um combustível nela, que provavelmente seria betume, ela liberava gases que circulavam dentro do cântaro. E aquecendo o cântaro. De maneira que quando as tochas são tiradas e o cântaro é quebrado nas rochas, porque eles estavam na montanha, então se batia o cântaro no chão, ele não fazia, ele fazia, ele explode, ele estoura. E aí Gideão fala: como eu fizer, fazei vós também. E os cântaros explodiam sobre a rocha, e as tochas apareciam nas montanhas, e eles diziam: espada pelo Senhor, espada por Gideão, espada pelo Senhor, espada por Gideão. E o pavor toma conta do arraial. Querido Deus, eu oro pelo teu povo e peço a tua graça e a tua bênção, porque virá outro pós mim agora, e o Senhor fala poderosamente ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus.